Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar aqui da típica história da brasileira que conheceu um estrangeiro que morava no Brasil, engravidou dele e logo ele decidiu que o melhor seria que ela fosse viver com ele na gringa. Então vamos aos fatos. Quero contar o que aconteceu comigo para que fique de alerta. Eu sou uma brasileira que ficou quase 2 anos morando no exterior com um marido estrangeiro, mas sem o visto de residência. E ele sempre dizendo que o pedido do visto de esposa estava sendo processado e que tínhamos que esperar, até que eu descobri a mentirada dele. Ele já tinha recebido a carta de negação do visto, mas ficou calado. Nesse meio tempo, eu já tinha tido minha bebezinha e ainda amamentava. Até que eu fui percebendo que ele era um preguiçoso, que não gostava de trabalhar. Logo fui surpreendida pelo fato de que teria que deixar o país, porque o meu visto foi negado pela segunda vez, porque ele tinha pedido uma revisão. E com isso, eu deveria ir embora do país, mas a minha filha tinha o direito de ficar. Eu me desesperei. A história em questão aconteceu comigo, mas poderia ser com você ou com qualquer outra novata que chega no exterior sem saber de nada e sem saber como as leis funcionam. Aliás, isso já deve ter acontecido com outras também, mas no YouTube as Alices não falam nada sobre isso. É só história pela metade. Inclusive, tem youtuber grande que passou pelo mesmo problema, mas ela só diz que o visto dela demorou demais para sair. Tudo mentira. O visto foi negado, porque o marido não tinha renda quando deu entrada. No meu caso, eu me desesperei porque meu marido disse que não daria autorização de viagem para eu levar a minha menina comigo. Ele queria que eu fosse embora e depois de 3 meses voltasse para dar entrada no visto de novo. Mas eu não ia sair de lá sem a minha filha. Mesmo sem saber o idioma, eu corri atrás de outras brasileiras nos grupos do Facebook que já viviam aqui no país há mais tempo do que eu, e todas me disseram a mesma coisa: não vá sem a sua filha, porque você não sabe o que pode acontecer depois e nem se vai conseguir voltar. Ainda me explicaram o processo de visto e do porquê meu marido não tinha conseguido o visto de residência para mim, mesmo eu sendo casada com ele no papel. Depois de muitas noites de choro, tentando convencer o marido a me deixar ir embora levando a bebezinha comigo, porque eu ainda amamentava, eu enfim consegui. Agora vamos falar do meu marido. Eu prefiro não citar a nacionalidade nem o país. Só tô dando o relato aqui para vocês ficarem atentas. Eu conheci ele na praia de Iracema, Fortaleza. Lá ele era o poderoso chefão. Pagava bebida doidado, sempre de carteira cheia, não me perguntem como. Mas eu suspeito que a mãe aposentada é que segurava a onda dele, que é filho único. Porque o que eu sei é que ele morava no primeiro andar da casa da mãe dele, ou seja, ele não tem casa própria, mesmo sendo um gringo de meia idade com 42 anos. No Brasil, ele morava num flat nos arredores de Iracema. E como se interessou por mim e viu que eu era de origem pobre, começou me ajudando financeiramente, me levava para o supermercado e fazia minhas compras do mês. Eu me iludi um pouco, achando que ele podia. Olhando para trás, esses anos que eu fiquei com ele no exterior morando, ele dizia que mandava currículo por e-mail, fazia tudo pela internet, mas pensando bem, eu acho que ele era apenas um gringo preguiçoso desempregado que vivia às custas da mãe. Porque dinheiro ele tinha, mas não me perguntem de onde esse dinheiro vinha. Em quase 2 anos com ele, nunca teve trabalho, mas estava sempre procurando, só que segundo ele, nunca arrumava nada. Voltei com a minha filha no colo para o Brasil e com a cara no chão, tendo que me explicar para todo mundo sobre o que aconteceu. De início, ele até ajudava com uma grana mensal, mas o que ele queria era que eu voltasse para a gringa depois de 3 meses no Brasil, para poder tentarmos o visto de novo. Mas como as brasileiras já tinham me orientado e me alertado a voltar só depois que ele tivesse um emprego, fiquei pressionando para ver se ele se mexia. Nunca se mexeu para nada. E continuou dizendo que ninguém chamava ele para entrevista nenhuma, ou seja,
ficou vivendo do governo e da ajuda da mãe, e está assim até hoje, morando na parte de baixo da casa da mãe. Nem o próprio banheiro ele tem. Precisa subir na casa da mãe caso queira usar o banheiro. Eu, quando percebi onde eu tinha me metido, fui me fazendo de morta. Quando ele viu que eu não ia voltar, parou logo de me ajudar. E cá estou eu sozinha, lutando com a minha filha, mas o meu alívio é saber que eu consegui voltar com ela, porque se eu não tivesse batido o pé, ela teria ficado lá com ele, e só Deus sabe se eu conseguiria tê-la de novo nos meus braços. Conselho de quem viveu isso de perto. Se o gringo está muito tempo no Brasil e não tem emprego nem lá e nem cá, cuidado. Se não é aposentado por idade ou por invalidez, nem é dono de um negócio que ele possa tocar de longe e ficar temporadas longas no Brasil, algo errado há com ele, porque como faz para pagar as contas desse jeito? Eu só queria que algumas dessas youtubers falassem mais as verdades que acontecem no dia a dia, mesmo que essas verdades não sejam com elas. Porque verdades precisam ser ditas, doa quem doer. Mas eu entendo que para muitas delas falar a verdade seria como destruir o castelo de sucesso que elas mostram na internet para quem ainda está aqui no Brasil. Não se iludam, a vida fora do Brasil pode até parecer boa, mas ela só é boa de verdade se você tiver uma condição financeira boa, pois só assim para você poder usufruir de tudo. Caso contrário, se o seu gringo for um pobre lascado, você vai viver uma vida sem privilégios e limitada. Vai ter que ralar para dividir conta e no final não sobra muito para viajar e nem para diversão principalmente. E se vocês tiverem filhos, os gastos com crianças é sempre muito mais alto. Hoje eu estou de boa aqui no Brasil, voltei a viver com a minha família, trabalho, sou pobre, mas não me falta nada. E quando eu quero diversão sem gastar muito, eu vou caminhar na praia, tomo minha cerveja, como meu peixe frito e sigo a vida. Não tenho ambição por morar fora, aliás, eu nunca tive. Eu só caí nessa porque eu me apaixonei de verdade e fui na onda dele. Mas ficou de experiência. E o resultado disso tudo é que hoje eu prefiro continuar no Brasil com a minha filha. Fica aí o meu alerta. Gente, isso de ter que deixar o filho para trás e voltar para o Brasil parece bem absurdo, mas acontece sim, até com meninas de outras nacionalidades. Em alguns países, as leis e as regras são bem claras e, em alguns casos, o marido gringo precisa comprovar renda para que você consiga o visto de moradia. E, em muitos casos, o governo até estipula o valor necessário. Se o gringo não tem esse valor de renda anual, você não fica. Todas as meninas, antes de se meter com homens estrangeiros e engravidar, deveriam se informar, e até quem está informada às vezes tem problemas. Ninguém está livre de conhecer um carinha legal que do dia para a noite se transforma em outra pessoa. Uma coisa é fato, quando o governo nega o visto por algum motivo, você tem que sair do país e geralmente te dão um prazo curto para ir embora. Em alguns casos a mãe vai embora, mas o filho fica, porque o teu filho é gringo, mas você não. Para quem não sabe como funciona ter filho fora do Brasil, tire um tempo, dias, semanas, para saber onde é que você está se metendo e, por favor, não se façam de coitadas quando as coisas derem errado. Porque para assistir canal de Alice Deslumbrada, vocês têm tempo. Para pesquisar sobre as leis e a vida naquele país você não teve tempo, tem alguma coisa errada. Quem gosta de se iludir vai pagar um preço alto por ser desinformada e vai ter que segurar a marimba e a responsabilidade por não terem procurado as informações necessárias. Porque para vender ilusão, tem um monte de canal de youtuber. Mas para ajudar, não aparece nenhuma delas, não. E quando eu digo para se informarem, não é julgando, não, gente. Eu digo para o bem de vocês. Conheçam a lei do país que você pretende morar e não pensem que por terem filhos com estrangeiros, vocês terão o direito automático e imediato de ficar no país. Porque em alguns países não é assim que funciona. O filho nem sempre dá visto de moradia e a lei é para todos. O famoso jeitinho brasileiro, ele só funciona no Brasil, fica a dica. Esse foi o alerta de hoje, se você gostou, comenta aí.
Um abraço e até a próxima.